Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e no vídeo de hoje eu quero trabalhar com vocês acerca de um tema. Por que que o cristianismo não pode ser considerado não é uma religião criada pelos romanos? Então eu estarei explicando para vocês. Então peço que se inscreva, assine as notificações. Também peço que deixe seu comentário, alguma referência bibliográfica de algum livro, uma citação. Será muito importante para a nossa comunidade aqui diante desse vídeo. Então, meu convite é contribua também com uma citação de um livro que você leu, de alguma coisa que possa contribuir com os leitores. Na página inicial deste canal você encontra um curso de teologia, pagamento único, e caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Instagram. E vamos a mais este vídeo. Yeah. Essencialmente, surgiu uma discussão já há alguns anos, de que o cristianismo tenha sido uma criação do Império Romano, criação de um imperador, de um conjunto familiar ali, de uma grande conspiração religiosa. Só que, por que que isso não é possível? Porque quando você olha para a Constituição, quando você começa a estudar qualquer livro sobre história do Império Romano, você percebe duas coisas simples. O primeiro e mais óbvio, os romanos, eles eram homens práticos. Eles eram homens práticos. O que, que são homens práticos? A religião deles era muito simples. Era uma religião familiar. Quando você olha na fundação do cerne do cristianismo, do cerne dos romanos, eles eram uma religião rústica, uma religião familiar, uma religião de família, uma religião de organização social, né? Então você tinha os lares, que são os espíritos dos antepassados que eram adorados. Isso tudo vocês encontram num livro chamado Cidade Antiga. Eu vou pegar os dois que eu tenho aqui para caso vocês queiram adquirir, né? Cidade Antiga, capa verde, Cidade Antiga, né? Então, eu tenho essa edição aqui da Emos, mas também tem a edição pela Martin Claret que você pode encontrar mais fácil. Inclusive, fui ontem no sebo e encontrei uma outra, da mesma editora, mas uma outra capa, bem legal, Cidade Antiga. Ele trabalha muito essa concepção, ok? Bem interessante, porventura, muito bom. Cidade Antiga, Fusta do Corinthians. Anota aí, para caso você queira comprar o livro ou baixar o PDF. Então demonstra que é uma religião muito rústica, ok? Então, primeiro ponto. Os romanos, eles são práticos. Então, por exemplo, quando você pega as grandes obras de engenharia da antiguidade, você tem os romanos juntos. Só que em contraposição aos gregos, aos orientais, os romanos, no tocante à questão religiosa, eles são bem assimilativos. Como assim? Eles assimilaram religiões do Egito, religiões gregas, religiões orientais. O cristianismo é uma religião oriental, né, inicialmente. Então, o que, que acontece? Não faz sentido, nesse contexto de assimilação, os romanos terem criado uma religião nova. Não faz sentido. O que os romanos sempre fizeram é adaptar a religião. Então, por exemplo, você pega no tempo de Otaviano Augusto, Otaviano ele faz uma busca às religiões primevas, porque essas religiões elas estruturavam a hierarquia militar, a hierarquia religiosa, né? A hierarquia militar, social romana. Então você adorar, você estar num culto da cidade, ou um culto imperial, ou alguma coisa, era extremamente positivo, porque isso aí mantinha a ordem, né? As festividades, os feriados e por aí vai. Ok? Mas ele não cria algo novo, ele busca algo algo que já existia, né? E algo da sua tradição. Né? Então você tem aí um tipo de governo mais tradicionalista que impõe religiões, uma religião mais tradicional, que é no caso de Otaviano Augusto. Ok? Então, primeiro ponto, são simples. Eles não são tão, no tocante à religião, não são tão imaginativos. Os romanos eles não eram imaginativos.
Segundo fator, essa sacada me veio ao ler esse livro aqui, né? Ao ler esse livro aqui, Roma e seu Império. Esse aqui é o segundo volume de 3, são 3 volumes que esse livro tem. E quando começa na fase do primeiro, do segundo século, a gente percebe que o Império Romano ele estava passando por dificuldades. Então, o Império Romano estava com dificuldade de manter suas fronteiras, estava sofrendo invasão, inflação. Inclusive, a primeira vez que acontece a inflação é nesse momento, né, podemos assim dizer, de acordo com o autor desse livro. E o que acontece? Quando você olha para o paganismo, que era a religião oficial dos romanos, a religião disseminada, e você olha em contraposição com o monoteísmo, o monoteísta ele era visto como que um ateu. Então, explica para mim, vamos lá, explica para mim, como é que os romanos pagãos que acreditavam que construíam ídolos, eles iriam criar uma religião monoteísta ou uma religião ateia. Não bate, as duas coisas não batem, né? As duas coisas não batem. Uma outra coisa, o romano ele sempre foi muito aberto à religião. Então, como eu disse, eles assimilavam outras religiões. Sem problema, eles traziam, como com as conquistas do Oriente e do Egito, eles traziam muita gente, artesãos, escravos instruídos, professores, eles traziam de fora e traziam para Roma, e eles acabavam trazendo suas religiões também. Massas de escravos traziam suas religiões, que muitas vezes acabavam convertendo os próprios romanos. Então, assim, não existia uma real necessidade de criação de uma religião. Ponto. Entende? Então, o que acontece? Com tudo isso em voga, eles não eram imaginativos na criação dessa religião cristã. Eles assimilaram aquele cristianismo que existia. Mas, voltando. Então, na mentalidade do romano pagão, ele olhava para o cristão, ele olhava para o judeu e dizia assim, ó, esses caras são ateus porque eles não creem em Deus. Um outro fator dentro do cristianismo, principalmente dentro do judaísmo, que fizeram eles serem perseguidos ao longo de alguns momentos históricos. Podemos assim dizer, o fanatismo cristão. Por quê? Enquanto que o adorador de Osíris trocava ideia com o adorador de Zeus e trocava ideia com o adorador de Marte, os três se reuniam e trocavam ideia. Porque, ou seja, na mentalidade deles, outros deuses poderiam existir, porque se o meu Deus existe, o seu Deus também existe. Era essa a mentalidade. Quando chegava o cristão falava, não, meu amigo, vocês tudo vão queimar no fogo do inferno. Esses três deuses que vocês estão mencionando aí, eles não existem. E se existir, são demônios. Porque o único verdadeiro Deus é o meu. Então, esse fanatismo, essa defesa, fazia com que os pagãos olhassem para o cristão com maus olhos. Se o próprio romano olha com maus olhos aquela religião, como é que ele criou aquela religião que ele olha com maus olhos? Não tem sentido lógico. Não tem sentido lógico. Né? Os cristãos eles não ocupavam cargos militares. Como é que a religião cristã vai ser uma religião criada pelos romanos, que são extremamente militares? Entendeu? Não faz sentido. Uma religião que prega amor aos inimigos, enquanto que os romanos, quando eles viam o inimigo, eles metiam a espada. Não, são duas coisas que se opõem. Entende? Então, quando você olha para a história, você olha para o contexto, para a visão religiosa, são coisas completamente opostas e elas não fazem sentido. Então, afirmar que o Império Romano, ou que algum imperador romano criou o cristianismo, não faz sentido porque não era a prática dos romanos criar religiões, mas sim assimilar. O monoteísmo cristão ele se opunha veementemente ao paganismo, ao politeísmo. Então isso fazia com que eles fossem vistos como ateus, como, de certa forma, inimigos do Império. Então, assim, como é que o cristianismo, o Império Romano, cria uma religião que se opõe, que ele mesmo se opõe? Não. Para o Império Romano era mais interessante assimilar as religiões. Tanto que o cristianismo ele é assimilado pelo Império Romano, começa a crescer,
Tanto que no tempo de Constantino, o cristianismo estava meio a meio com o Império Romano. Então, a partir daí, o cristianismo começa a crescer mais, ganha dos pagãos, e aí o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Né? Então, como é que isso aconteceu? 4 séculos de cristianismo crescendo. E ele implode. Tanto que o próprio Fustel de Coulanges, no último capítulo, ele menciona que o fim da cidade antiga é a conversão ao cristianismo. A partir de Constantino morre a cidade antiga e você tem uma nova formatação política dentro do Império Romano. Então, é muito legal observar isso, tá? Isso assim, eu estou mencionando esse livro para indicação, que é o que eu mais gosto de indicar, porque é o mais barato, é a leitura mais... É uma leitura muito proveitosa, mas também tem outras leituras. Edward Gibbons também menciona isso, né? Menciona de outra forma, mas ele trabalha nessa perspectiva, e Gibbons é de 1770, né? O livro Declínio e Queda do Império Romano. Então, esses 2 livros são bem fáceis de você encontrar, você consegue adquirir com certa facilidade. Esses aqui, a leitura é chata pra caraca, não vou mentir não, a leitura é chata pra caraca. Roma e seu Império, Civilizações e a Unidade Romana, são 3 volumes. Cara, um valor é bom, por 3 livros, é bom, eu acho que vale a pena ter, é um bom livro para consulta. Eu vi um equívoco no tocante a uma observação que ele faz ao cristianismo aqui, mas se tratando de um livro feito não por um teólogo, mas por um historiador, na década de 50, dá para levar em consideração. Mas o extrato histórico que ele faz acerca dos romanos, ele é bem, assim, eu tenho achado bem interessante a proposta. Né? Não sei dizer se é uma coisa bem majoritária ou isso, aquilo, mas isso eu posso conversar com vocês posteriormente. Mas esse livro... um outro livro que eu posso indicar também dentro dessa perspectiva é SPQR, né? O Maria Bird, SPQR, que é um livro bom também. E é isso aí. E a gente vai construindo nossos conhecimentos. Mas assim, falar que o Império Romano criou, que os romanos criaram o cristianismo, não. Dizer que os romanos adaptaram o cristianismo ao seu modo de viver, aí sim, aí talvez a gente consiga encontrar, isso a gente consegue encontrar algum extrato histórico e lógico, que era o modus operandi romano. Mas dizer que foi uma criação dos romanos, não. Não. Porque a dominação dos romanos sempre foi pela força, nunca pela religião, nunca pela filosofia. Porque os próprios romanos eles foram conquistados pelos helênicos, pelos gregos. Tanto os gregos orientais quanto os gregos da Grécia, né, de Atenas e tal. Então, os romanos eles foram dominados culturalmente por outras, né, os egípcios e tal. Religiosamente é a mesma coisa. Né? O que faz o romano ser diferenciado é a questão jurídica e a questão de organização do exército. Né? A organização militar, construções de engenharia, construções, os caras são brilhantes. Construção de estrada, templo, essas coisas, os caras são brilhantes. Mas, na questão de imaginação religiosa e filosófica, eles não se destacam tanto assim. Né? Eles eram homens pragmáticos, homens práticos. Se gostou desse vídeo, peço mesmo que deixe seu comentário com a sua contribuição, com alguma referência bibliográfica, de preferência o nome de um livro e o seu comentário. Peço que se torne membro aqui do canal para dar um apoio para a gente. Então, se torne membro. E caso realmente queira trocar uma ideia comigo, só ir lá no meu Instagram, tem o meu telefone, já me segue. E caso queira fazer alguma doação também, meu Pix se encontra na descrição ou é meu telefone, beleza? Um abraço, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.